Oiê! Hoje a gente veio com mais um vídeo. Esse vídeo é montagem de bolos e é como eu monto os meus bolos. E eu começo sempre cortando ele em duas camadas diferentes. Eu uso sempre duas camadas de recheio, depende sempre do que o cliente vai querer, mas o padrão que eu uso é sempre duas camadas de recheio, bem altinhas. E eu sempre marco com os dedos e com os olhos mesmo. Eu sempre dou uma distância média, assim, de 5 centímetros a cada fatia, mas no geral eu vejo como que vai ficar em relação ao bolo, se vai ficar simétrico ou não. Então eu sempre faço no olho. Se a camada do meio ou de baixo estiver muito soltinha, vocês podem pegar o auxílio de uma espátula e usar ela pra não esfarelar toda a fatia, tá? É importante vocês manterem o papel manteiga um tempinho, que a gente só vai tirar ele no final da montagem do bolo, tá? Como eu não tenho sacola daquelas de congelar alimentos, eu sempre uso o filme plástico para colocar em cima da forma, porque eu monto os meus bolos dentro da forma, eu acho que eles ficam mais retinhos. Aí eu sempre junto duas folhas de filme plástico de um lado. E duas folhas do outro, como se fosse um X. Tem que cuidar porque ele gruda muito, tá? Eu fiz uma caldinha base de leite condensado e água, mas se vocês quiserem a receita de todas as coisas que eu tô usando nesse vídeo, me avisem nos comentários que daí eu faço um vídeo pra cada coisa, pra massa do bolo, pro recheio, pra caldinha. É importante molhar bem nos cantinhos, porque geralmente a gente molha muito no meio, né? E esquece de passar a calda bem lá no cantinho. E é justamente o cantinho que fica seco, porque é o que fica em contato da forma quando ele tá cozinhando. Eu tentei usar essa vez uma manguinha pra fazer o meu recheio. Não é meu método favorito. Dá pra ver que eu tô tendo bastante dificuldade em rechear com a manga. Geralmente eu pego as colheradas e coloco no meio e vou alisando com uma espátula mesmo. Mas eu queria tentar pra esse vídeo. Dá uma alisadinha com a espátula. Ver se não ficou um recheio muito mais alto de um lado ou de outro. E vamos para a próxima camada. Esse meinho, ele tava morno ainda, então ele tava esfarelando um pouquinho. Vocês podem usar uma espátula, ou vocês podem usar qualquer superfície que seja lisa, sabe? Aquelas espátulas também de fritura, desde que ela esteja bem limpa, sabe? Porque ela é bem retinha. Mais calda. Essa de leite condensado, bem básica, assim. Geralmente eu uso metade do tubinho de leite condensado e outra metade de água. E é importante sacudir bastante para não ficar mais grossa de um lado e mais rala de outro. Claramente dá pra ver que eu desisti de fazer com a manguinha e usei meu método favorito mesmo, que é colocar o recheio no meio e espalhando pros cantinhos. Tem que cuidar pra não grudar muito no filme plástico, porque o filme plástico às vezes ele arranca um pouco do recheio, tá? Então é importante que vocês coloquem até os cantinhos, mas que não grude muito no filme plástico. Dá aquela apertadinha bem esperta pra grudar uma camada na outra. Eu não vou passar caldinha neste lado de baixo, porque ele vai ser a base do meu bolo e eu não quero que ele desmorone. Esse nosso bolinho vai ficar 1 hora no congelador.
E tem que ser no congelador, não pode ser na geladeira normal, porque o congelador ele vai deixar o recheio bem, bem durinho. E aí quando vocês forem para cortar um pedaço do áudio, mas eu tinha dito que quando vocês forem prensar é bom colocar a partezinha do plástico em cima para não pegar a umidade do congelador. Agora eu vou desenformar ele. No geral vai ser bem facinho de desenformar porque ele tá com o filme plástico em volta. Olha como fica bem bonitinho as camadas. Bem parelhinhas. Eu ia usar esse pretinho, mas eu não gostei muito da altura dele. E eu vi que ia me impedir um pouco de passar a espátula em volta. Mas fica de exemplo pra vocês, se vocês quiserem colocar um pratinho que seja um pouco mais bonitinho do que aquele branco só ou preto. Tem esses de nuvenzinhas, tem de unicórnio também. Depende da loja que tiver aí perto da tua casa e tal. É bom que vocês tenham dois apoios bem retinhos. Eu tô usando o fundo de uma forma maior pra girar o meu bolo. E só agora que a gente vai tirar a parte do papel manteiga, tá? Ó. Aí dá uma prensadinha entre um e outro e vira bem rapidinho. Mas tem que, tipo, segurar bem, sabe? Porque senão o bolo vai cair no chão, vai ser um desastre. Aqui eu tava dando uma alisadinha só no recheio. Porque ele tava saindo um pouco. Não por estar mole, mas porque eu tinha colocado muito perto do filme plástico, como eu disse pra vocês. Não coloquem o recheio muito grudado no filme plástico, porque quando vocês forem tirar, vai acabar tirando um pouquinho do recheio também. Esse chantilly que eu tô usando é chantininho. E, novamente, se vocês quiserem a receita, eu posso passar pra vocês. Só deixem nos comentários daí. Essa parte do espatulado ela é bem, bem, bem simples. Sempre movimentos bem leves pra não amarrotar o bolo. E a espátula sempre bem retinha. Eu comprei essa, que ela sempre deixa retinha porque ela tem uma descidinha, como se fosse uma escadinha, sabe? Mas se vocês não tiverem, vocês podem usar aquelas espátulas que é tipo de manteiga, sabe? Que é uma faquinha de manteiga, que ela também é bem retinha. Enquanto eu não tinha essa espátula, eu usava ela. Essa é a primeira camada que a gente vai fazer e ela sempre é feita pra grudar os gruminhos do bolo e o recheio. Então ela não precisa estar perfeita, viu? Ela só precisa estar retinha. Eu vou dar mais uma alisadinha pra tirar o excesso. Eu vou colorir meu chantilly de rosa. Eu tô utilizando aqui o amarelo e o vermelho da Americolor, uma coisa assim. E eu resolvi não gravar dessa vez o espatulado que eu fiz, porque é a primeira vez que eu tô fazendo. Então só tem a decoração do bolinho. E como é um vídeo de montagem de bolo, então ele não tem muito detalhe. Mas é assim que eu monto meus bolos. E é assim que fica o resultado final.